Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Black United. Veja agora como Bolasie virou uma lenda na Premier League. Assista até o final para você entender como isso se tornou possível. A cena do futebol mundial foi abalada por um estilo de jogo que muitos consideram polêmico, mas inegavelmente fascinante, o soulboating, ou futebol espetáculo. O Mirror, um renomado jornal britânico, descreveu esse estilo como ofensivamente escandaloso e nojento, uma opinião que muitos fãs de futebol compartilham, especialmente quando veem isso em ação nas partidas da Premier League. Mas o que é exatamente o soulboating africano e quem é a figura central por trás dessa tendência? O soulboating é um estilo de jogo onde o objetivo é humilhar o oponente com truques e dribles impressionantes. No coração dessa revolução do futebol espetáculo está Yannick Basi, um jogador que trouxe o estilo africano de jogar para a Inglaterra. Basi é famoso por suas habilidades que deixam os defensores perplexos e os fãs em estado de choque. As suas manobras são tão impressionantes que os torcedores frequentemente se perguntam se ele não é brasileiro, famoso por sua tradição de jogadores habilidosos e criativos. Antes de sua ascensão meteórica, Basi era visto como um prodígio. Sua habilidade com a bola era tão notável que muitos brincavam que ele deveria ser o primeiro jogador a receber 6 estrelas de habilidade no popular jogo de vídeo FIFA. No auge de sua carreira, Basi se tornou o segundo jogador africano mais caro de todos os tempos, um feito impressionante considerando suas origens humildes. A jornada de Basi no futebol é um conto de superação e sorte. Embora tenha crescido na Inglaterra, ele nunca teve a oportunidade de frequentar uma academia de futebol antes dos 16 anos. Na verdade, seu sonho original era se tornar um rapper. Um dia, enquanto assistia TV, decidiu tentar a sorte no futebol. No entanto, após apenas 4 meses em uma academia, ele desistiu e começou a jogar para um time local na 5ª divisão do futebol inglês, ganhando 20 libras por partida e um hambúrguer grátis por cada gol marcado. Não é de se surpreender que ele logo tenha considerado desistir novamente, planejando trabalhar como carpinteiro para o pai de sua namorada. A história de Basi poderia ter terminado aí, não fosse por um golpe do destino. Nascido na França e não no Congo, como muitos pensam, Basi se mudou para a Inglaterra ainda bebê com seus pais. Seus primos africanos, que também se mudaram, tinham talento inato para o futebol. 3 deles se tornaram profissionais, incluindo Eumana Lua do Newcastle, seu primo. A sorte realmente sorriu para Basi quando um dos amigos de seu primo se machucou logo após se juntar a um time em Malta, o Floriana. Buscando um substituto temporário, seu primo conseguiu uma chance para Basi no time. Contra todas as probabilidades, ele brilhou. Enquanto estava em Malta, Basi não sabia como ocupar seu tempo livre. Sempre entediado facilmente, ele usou suas habilidades de edição de vídeo, desenvolvidas durante sua breve carreira de rapper, para gravar suas partidas e postar destaques no YouTube. Esses vídeos chamaram a atenção do agente de seu primo, que os distribuiu, resultando em uma enxurrada de ofertas de clubes por toda a Europa. Clubes como Hoffenheim, Sturm Graz, Porto e Arges ficaram impressionados com seu talento. A trajetória de Yannick Basi, de um jovem sonhador que queria ser rapper a uma estrela do futebol que revolucionou o jogo com seu estilo único, é uma verdadeira inspiração. Ele mostrou que, com habilidade, determinação e um pouco de sorte, é possível transformar até mesmo as circunstâncias mais improváveis em uma carreira de sucesso. Seu legado no futebol espetáculo continua a ser um tema de debate e admiração entre fãs e críticos do esporte. Era inacreditável no final das contas que ele escolhesse Plymouth. A decisão foi tomada porque ele simplesmente queria voltar para casa e, naquela época, Plymouth estava indo melhor do que seu clube anterior. No entanto, ao chegar ao clube, ficou imediatamente claro que eles não acreditavam que ele tinha o necessário para se encaixar em um time de campeonato. A desconfiança foi tão grande que eles continuaram tentando enviá-lo por empréstimo. Sua primeira tentativa foi um teste em Denham, um clube da 4ª divisão. Infelizmente, eles o mandaram de volta, e com a janela de transferências se aproximando do fim, parecia que ele não conseguiria encontrar um clube adequado. A ironia foi cruel quando ele acabou indo para um empréstimo de 6 meses precisamente para o Rushing Diamonds, um clube da liga não profissional, que poderia ser considerado amador. Este clube era, na verdade, a academia que ele havia desistido alguns anos antes. Felizmente, quando o mercado de inverno chegou, ele conseguiu uma transferência para o Barnet. Uma vez lá, não só começou a desempenhar muito melhor, mas também teve a sorte de Tony Finnegan, um ex-jogador do Crystal Palace que se tornou agente, estar assistindo nas arquibancadas. Finnegan ficou impressionado com seu desempenho e, assim que o jogo acabou, foi até os pais do jogador e prometeu: "Eu posso fazer do seu filho um jogador da Premier League em 3 anos." A promessa de Finnegan não foi em vão. Apenas alguns meses depois, Bolasie já estava de volta do seu empréstimo. Durante esse período, Plymouth não só foi rebaixado, mas também declarou falência. No entanto, Bolasie já tinha feito um nome suficiente para si mesmo e rapidamente se transferiu para o Bristol City antes do navio afundar, sendo contratado por apenas 10.000 libras.
O assistente técnico do Bristol City, CL, afirmou que era inacreditável que um jogador como Bolasie estivesse disponível por esse preço, descrevendo a contratação como uma oportunidade única na vida. Ele não estava errado. 8 meses depois, com seu time prestes a sucumbir na disputa de rebaixamento contra o Coventry, foi Bolasie quem entrou no final do jogo e marcou o gol que quase salvou o clube. Após a temporada, ele não só foi votado como o jovem jogador do ano do clube, mas também conseguiu chamar a atenção do lendário olheiro e na época gerente do Crystal Palace, Dougie Freedman. Freedman observava Bolasie de perto, e o resultado foi simples. Apenas um ano depois de chegar ao Bristol City pelo valor de um Honda Civic usado, Bolasie estava sendo avaliado em £500 mil. Agora, sua missão era clara: levar o Palace de volta à Premier League. Quando ele chegou ao Crystal Palace, o clube estava no fundo da tabela, com 3 derrotas nos 3 primeiros jogos da liga. Os fãs já se preparavam para uma crise iminente. Todos podiam ver o quanto o time dependia de Wilfried Zaha. Consequentemente, todos os treinadores adversários colocavam 3 defensores em Zaha, neutralizando-o. Uma das primeiras coisas que Freedman perguntou a Bolasie foi se ele achava que poderia ser tão bom quanto Zaha. Com confiança, Bolasie respondeu: serei melhor. Em outubro, o Crystal Palace já estava longe do fundo da tabela. Bolasie e Zaha formaram uma dupla formidável, bagunçando a cabeça de todos os defensores que encontravam pelo caminho. A equipe rapidamente subiu na classificação, ficando entre os 4 primeiros e garantindo uma vaga nos playoffs de promoção. Bolasie, refletindo sobre sua primeira temporada, disse: na minha primeira temporada, ninguém sabia sobre mim. Todos os defensores se concentravam no Zaha, então eu estava sempre livre para fazer algo especial. Durante o resto do ano, Bolasie deu ao clube tudo o que tinha. Parecia que nada poderia pará-lo, nem mesmo quando Freedman controversamente deixou o clube no meio da temporada. Mesmo quando a seleção nacional do Congo convocou, ele insistiu que a única coisa que importava era levar o Crystal Palace de volta ao topo. Quando as semifinais dos playoffs de promoção chegaram, o Crystal Palace estava a 160 minutos no jogo e ainda sem um gol. Foi Bolasie quem fez mágica e colocou a equipe na final. No entanto, no dia da final, de forma surpreendente, ele não estava entre os 11 titulares. Bolasie havia sacrificado tudo por aquele momento. Ele ajudou a iniciar a segunda era de ouro do Crystal Palace, sendo nomeado para o time do ano do campeonato. Ainda assim, quando o time venceu, ele estava lá, com um sorriso no rosto, celebrando com seus companheiros de equipe. A história de Bolasie é um testemunho de perseverança e dedicação, mostrando como a determinação e o talento podem superar até os maiores desafios. Ao longo de sua jornada, Bolasie enfrentou inúmeras adversidades, mas cada obstáculo apenas fortaleceu sua determinação. Sua carreira é uma inspiração para todos os jovens jogadores que sonham em alcançar o sucesso no futebol profissional. Ele provou que, com trabalho árduo e um pouco de sorte, é possível transformar sonhos em realidade. E assim, a história de Bolasie continua, uma narrativa de triunfo contra todas as probabilidades, deixando um legado duradouro no mundo do futebol. Bolasie demonstrava o tipo de pessoa que ele era, não apenas trazia brilho ao campo com suas jogadas impressionantes, mas também tinha a mentalidade de trabalho necessária para fazer isso de forma consistente. Contudo, havia um problema notável: ele não conseguia marcar gols. Como o assistente técnico do Crystal Palace mencionou, em todos os jogos, ele passava por 3 ou 4 jogadores com velocidade e habilidade, mas na hora de finalizar, ele chutava a bola com força demais, e ela voava vários metros acima do gol. Essa dificuldade em marcar se tornou mais preocupante à medida que Bolasie, que nunca teve treinamento formal em uma academia, continuava a lutar para encontrar seu ritmo. No ano seguinte, ele passou uma temporada inteira sem marcar um único gol. Isso teria sido inaceitável para qualquer outro atacante da Premier League, mas no caso de Bolasie, sua contribuição ao time era tão significativa que isso não importava. Mesmo com Zaha indo para o Manchester United, justo quando o Crystal Palace subiu para a primeira divisão, Bolasie assumiu completamente o papel criativo do time. Ele liderou o Palace em uma de suas melhores temporadas de todos os tempos, conseguindo não apenas sobreviver ao rebaixamento pela primeira vez na era da Premier League, mas quase alcançando uma posição no top 10 da liga. Com cada jogo, ficava mais evidente que nenhum defensor no mundo podia parar Bolasie. O técnico Tony Pulis chegou a afirmar que Bolasie esmagou Kyle Walker tão duramente que forçou o treinador adversário, Harry Redknapp, a substituí-lo e mudar suas táticas. No entanto, nenhum jogo daquela temporada foi tão memorável quanto o que ficou conhecido como Cristambul. Imagine a cena: penúltimo jogo da temporada, e o Liverpool precisava vencer o Crystal Palace por uma larga margem de gols para manter suas esperanças de título vivas. Com 12 minutos restantes no relógio, o Liverpool estava vencendo por 3 gols. Tudo parecia perdido para o Palace, mas então algo incrível aconteceu. Damien Delaney marcou o primeiro gol para o Palace, seguido por Bolasie, que avançou rapidamente em um contra-ataque e assistiu Dwight Gale, que empatou o jogo 2 minutos depois.
Em mais de 12 mil partidas na história da Premier League, apenas 24 vezes um time havia conseguido reverter uma desvantagem de 3 gols. E, como escreveu o New York Times, Bolasie estava no centro de tudo isso. O lateral direito do Liverpool, Glenn Johnson, foi humilhado tantas vezes por Bolasie que naquela noite os comentaristas o criticaram tão severamente que ele acabou tendo um colapso público no Twitter. Esse era o efeito de Bolasie nos defensores, eles simplesmente não sabiam como reagir a ele. Alan Pardew, o então técnico do Crystal Palace, disse: outros clubes teriam tentado mudar Bolasie, mas nós reconhecemos que ele era um maverick e confiamos nele. É por isso que ele melhorou tanto em apenas alguns anos. Sua singularidade é o que o torna especial e, em breve, isso ficará evidente para todos. No ano seguinte, mesmo com Zaha de volta do Manchester United, parecia que o Crystal Palace só jogava bem quando Bolasie estava inspirado. Em 10 jogos, o Palace tinha vencido apenas 2, e uma dessas vitórias foi graças a um gol de Bolasie. No próximo jogo, o Palace mais uma vez ficou para trás contra o Liverpool. Bolasie brilhou novamente, permitindo que Dwight Gale marcasse com um chute de 30 jardas que rebateu na trave e depois fazendo um chapéu sobre o lateral adversário, assistindo o segundo gol. O Palace venceu por 3-1 contra um dos maiores times do país, escapando da zona de rebaixamento. Os fãs casuais da Premier League começaram a questionar se Bolasie tinha feito aquilo de propósito ou se apenas teve sorte. Mas um mês depois, contra o Tottenham, com Sandro e Eriksen pressionando no canto, Bolasie fez uma roleta e passou a bola por cima deles em um único movimento. Os torcedores ficaram loucos, reprisando o clipe repetidamente, tentando descobrir como ele fez aquilo. Um de seus companheiros de equipe disse à imprensa: ele faz coisas mais loucas nos treinos todos os dias. É como assistir futebol de rua. Enquanto todos queriam mais, Bolasie foi convocado para sua primeira Copa Africana de Nações, e desta vez, ele não ia recusar. No primeiro jogo, ele marcou o gol de empate para garantir um ponto para sua equipe. Contudo, essa é apenas uma pequena parte da incrível jornada de Bolasie. Sua trajetória é marcada por uma série de desafios e triunfos. Desde as dificuldades iniciais em Plymouth, onde ele queria apenas voltar para casa, passando pelo empréstimo ao Rushen e Diamonds, até finalmente encontrar seu espaço no Barnet. No Barnet, ele começou a mostrar seu verdadeiro potencial, chamando a atenção de Tony Finnegan, que prometeu transformar Bolasie em um jogador da Premier League em 3 anos. E ele cumpriu essa promessa. A transferência para o Bristol City foi um marco, onde Bolasie rapidamente se destacou, levando o clube a vitórias importantes e chamando a atenção do Crystal Palace. No Palace, ele se consolidou como uma força criativa, ajudando a equipe a alcançar novas alturas e se tornando uma peça crucial em sua ascensão na Premier League. Bolasie não era apenas um jogador habilidoso, ele era um fenômeno que os defensores temiam e os fãs adoravam. Suas jogadas espetaculares e sua capacidade de mudar o rumo de uma partida eram incomparáveis. Ele trouxe uma nova dimensão ao jogo do Crystal Palace, sendo uma peça central na sua campanha de sucesso na Premier League. A carreira de Bolasie é um exemplo brilhante de como a perseverança, o talento e a determinação podem superar todos os obstáculos. Ele enfrentou desafios imensos, desde a falta de treinamento formal até a pressão de ser a principal força criativa de um time em ascensão. No entanto, ele sempre respondeu a esses desafios com performances deslumbrantes e uma dedicação incansável ao seu jogo. Com seu retorno à Premier League, Bolasie continuou a encantar os torcedores e a inspirar jovens jogadores ao redor do mundo. Sua história é um testemunho do que é possível alcançar com trabalho duro e paixão, e seu legado no futebol continuará a ser celebrado por muitos anos. A jornada de Bolasie é uma lembrança poderosa de que, com coragem e determinação, qualquer sonho pode se tornar realidade. Você acha que o Bolasie é o melhor jogador africano da Premier League? Deixe nos comentários, também deixe seu like e se inscreva no canal. Tamo junto!